Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a pergunta 33 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta 33 diz assim: o que é justificação? A resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. São muitos detalhes importantes aqui nessa resposta, não é? O que é justificação? Então vamos por partes, vamos pensar em alguns detalhes da resposta que nos é dada aqui. Justificação é um ato livre da graça de Deus. Deus não era obrigado a justificar qualquer pessoa, tá? Este é um ato livre da graça de Deus. Graça, vamos lembrar que é muito mais do que um favor imerecido. Nós merecíamos condenação, mas Deus foi gracioso para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Então, justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele, Deus, perdoa todos os nossos pecados. Olha só que informação interessante. Todos os nossos pecados estão perdoados na obra que Deus fez, no ato livre da graça de Deus, tá? Mas mais ainda do que apenas perdoar pecados, Ele nos aceita como justos diante dele. Além de nos perdoar, Ele nos aceita como justos, como se fôssemos totalmente justos, sem pecado, perfeitos diante dele. Somente por causa do quê? Por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Ou seja, a justiça que é do Filho de Deus, de Cristo, é imputada, é colocada sobre nós e nós recebemos essa justiça pela fé, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é justificação e aí depois nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus com relação a este tema. O verbo justificar, ele provém de um termo legal, de um termo forense e significa declarar justo. Vejam só. A teologia romana ensina a justificação confundindo os processos, né? Aliás, mostrando que justificação é um processo como na santificação. Deus vai tornando a gente justo. Não é este o ensino da palavra de Deus. Não há um processo, há uma declaração de justiça. Deus vai e declara aqueles que é o seu povo, Deus declara-os justos. É diferente, não há um processo que Deus está fazendo na vida do seu povo. Não, na justificação há uma declaração de justiça. Deus declara aquele que está em Cristo como totalmente justo. Então é um termo legal, uma declaração de justiça, ok? E nessa declaração, olha só o que acontece na justificação. Nós não só somos perdoados pelos nossos pecados. O texto, a resposta diz isso. Ele nos perdoa e nos aceita diante dele. Vamos pensar numa seguinte ilustração. Uma pessoa é presa por dirigir de maneira errada. Ela comete várias infrações no trânsito e ela é presa por isso. E além de ser presa, ela vai ter várias multas a pagar. Ok. Um amigo dela, um parente, um amigo, chega lá para o delegado da polícia e paga todas as indenizações que precisam ser pagas, todas as multas, a fiança, para que essa pessoa volte ou saia da prisão, ok? Mesmo que ela tenha o perdão da sua dívida, alguém pagou pela dívida dela, pelas multas que ela tinha para pagar, alguém pagou a fiança para ela sair da cadeia, mesmo assim, ela descobre-se que ela não tem uma carteira de habilitação, ela não poderia dirigir. Então não adianta simplesmente pagar a dívida, sendo que ela não tem habilitação para dirigir, ela não pode dirigir novamente.
Então a ideia é que a justificação é algo que Deus faz, é um ato da livre graça de Deus, que Ele não só perdoa, paga a nossa dívida, como também o próprio Deus Ele faz mais. Além de nos perdoar, Ele nos habilita a apresentarmos diante dEle com santidade ou com justiça, na justiça de Cristo. Ele olha para nós em Cristo, e é isso que é então a justificação, ok? Então Cristo, Ele cancela a nossa dívida e nos justifica para quê? Para a gente poder entrar no céu, para a gente entrar na presença de Deus. Nós não seremos mais condenados, merecemos a condenação eterna, mas quando chegarmos diante da presença de Deus, Deus vai declarar que somos justos porque estamos em Cristo. Estando em Cristo, você é declarado justo. Então, Cristo não apenas morre pelos nossos pecados, como Ele viveu uma vida perfeita aqui na terra para nos dar essa bênção, não é? Ou seja, eu não tenho só Cristo como um modelo daquele que morreu por mim, mas um modelo de vida, de como eu devo andar, de como eu devo caminhar. E mesmo que eu fale, Ele não falhou, Ele foi até o fim, Ele é perfeito, Ele não cometeu erro algum. Então Cristo viveu a vida perfeita no meu lugar, no seu lugar. Ele é assim o nosso representante. Quem tem Cristo, então, é justificado diante de Deus. Há uma declaração de Deus, onde Ele declara a gente justo. Nós não mais pagaremos pelo preço do nosso pecado. A doutrina da justificação pela fé, defendida, tão muito bem descoberta e defendida por Martinho Lutero, o proclamador da Reforma Protestante, não é? Na verdade, nós falamos de uma forma muito reduzida, justificação pela fé, quando na verdade o ensinamento de Lutero, aquilo que ele aprendeu da carta de Paulo aos Romanos e de outros textos da palavra, é a justificação pela graça mediante a fé. Ou seja, nós somos justificados pela graça. Quem é a graça? A graça de Deus é o próprio Cristo. A nossa justificação é por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. Então somos justificados pela graça mediante a fé. Nós recebemos isso pela fé. Então, mediante a fé, nós recebemos tudo aquilo que Cristo fez e, sem dúvida alguma, a justificação é uma das doutrinas mais preciosas da palavra de Deus e que fez toda a diferença no tempo da Reforma. Os pré-reformadores trataram de temas importantíssimos, mas eles não chegaram no ponto-chave. A doutrina da justificação pela fé é, sem dúvida, a doutrina mais importante da palavra de Deus, porque sem ela nós não temos a consciência da nossa salvação, do nosso perdão, da obra que Cristo veio fazer na cruz, não só morrendo pelos nossos pecados, mas dando-nos a possibilidade, a oportunidade, a bênção de estarmos na presença santa de Deus, ok? E aí alguns textos da palavra de Deus são importantes para a gente aqui, ó. Efésios 1:7 nos diz assim: no qual, falando de Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, ok? Agora, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, em Cristo, na pessoa de Cristo, nós fomos feitos ou somos feitos justiça, somos aceitos como justos diante de Deus. Romanos 4:6, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Não partiu de nós, das nossas obras, mas houve uma declaração de justiça da parte de Deus para conosco, por meio da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez. Romanos 5:18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Um ato de justiça da parte de Deus para conosco. Ele nos declarou
totalmente justos, nós poderemos entrar na presença dele, viver eternamente com ele por meio da obra de Cristo. E Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, não é por aquilo que fazemos, ninguém tem como ser justificado pelas obras da lei, pelo cumprimento da lei, só Cristo conseguiu cumprir cabalmente a lei, mas nós conseguimos, pela obra de Cristo, é que nós temos essa bênção da justificação. Há um parênteses aqui a ser dito. Quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está fazendo uma crítica, ele não está indo contra a declaração de justiça da parte de Deus, a doutrina da justificação, mas ele está dizendo que todo aquele que é justificado tem que demonstrar bons frutos para a glória de Deus. Então não tem nada a ver a doutrina lá defendida por Tiago, tem a ver mais com a santificação e não com a justificação, conforme tem esses textos de Paulo. E aí eu queria lembrar o texto mais conhecido sobre a salvação, que é Efésios 2, né? Verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é bom saber que nós estávamos mortos e Deus nos alcançou com vida em Cristo. Por aquilo que Cristo fez, nós temos não só o perdão dos nossos pecados, mas temos livre acesso à presença santíssima do nosso Deus. Deus assim abençoe sua vida, sua família, que essa doutrina possa alegrar, empolgar seu coração e dar a certeza de que Deus se importa com você, de que Deus tem um plano para a sua vida e de que isso implique em você viver uma vida correta, santa, na presença de Deus. Deus assim abençoe-nos em nome do Senhor Jesus.